Meus amigos queridos, é com muita alegria que eu tenho a honra de participar desse aniversário de 50 anos do Grupo Espírita Luz do Evangelho. Allan Kardec, no livro A Gênese, nos mostrou qual seria o direcionamento da transição planetária, a preparação do mundo de regeneração não se daria exclusivamente em função de catástrofes naturais, de guerras, de calamidades, de pandemias. Mas os espíritos, ao contrário, explicam para o codificador que a marca da transição planetária seria uma verdadeira comoção social decorrente do conflito de ideias. Ideias que se chocariam. O velho mundo fazendo de tudo para permanecer com seus preconceitos, com suas injustiças, com seu modo de vida afastado dos valores espirituais do Evangelho de Jesus. Com a necessidade de renovação, com o chamado da lei de progresso, seria muito natural aguardar um conflito de ideias, um conflito de valores, um conflito de perspectivas e de propostas. E, além disso, outra marca da transição planetária seria um adoecimento mental generalizado. Em uma mensagem ditada e endereçada a Allan Kardec, os espíritos chegam a dizer que haveria um aumento estrondoso do número de suicídios e também da loucura, do adoecimento mental. Tudo isso, talvez, fruto do estilo de vida equivocado que foi construído ao longo dos milênios. Talvez devido ao despreparo espiritual dos encarnados, que se apegam aos compromissos, às demandas da vida corporal, esquecendo-se das bases espirituais como uma raiz, como uma árvore, melhor dizendo, que apenas crescesse, florescesse e frutificasse, sem se preocupar com as raízes. E é nesse contexto que ganha relevo o papel da casa espírita. O valor do grupo espírita. O grupo espírita tem várias funções e tem um papel determinante na transição planetária. E aproveitando esses 50 anos do Grupo Luz do Evangelho, nós gostaríamos de ressaltar alguns desses papéis. O primeiro deles é que o Grupo Espírita é um posto avançado da espiritualidade no mundo corporal. Muitas vezes, e nós encontramos isso na série André Luiz, os benfeitores têm muita dificuldade de encontrar acesso no campo mental de um encarnado para poder prestar auxílio eficiente, auxílio eficaz. E não raro, eles precisam conduzir esse encarnado a um ambiente mais equilibrado, a um ambiente que represente um convite a esse encarnado, um convite para a abertura da sua mente aos aspectos espirituais da vida, porque exatamente nesse momento de abertura, eles encontram um campo para atuar. Essa deveria ser uma preocupação permanente dos dirigentes das casas espíritas, especialmente dos expositores espíritas que atuam nessas casas. Quando alguém comparece
ao grupo espírita, por trás desse comparecimento, não raro há dias, meses, anos de trabalho da espiritualidade para trazer aquele coração à casa espírita. Quem detém a palavra, quem detém a responsabilidade de receber essa pessoa, quem possui a responsabilidade de encaminhar essa pessoa aos diversos departamentos da casa espírita, jamais poderia se esquecer disso. Como expositores, nós temos o dever de levar esclarecimento e consolação. Como expositores, nós temos um compromisso de fidelidade ao ensino dos espíritos, apresentar a doutrina espírita sem deturpações. Dr. Bezerra de Menezes nos fala, em uma mensagem chamada Unificação, que nós deveríamos manter a doutrina espírita tal qual ela nos foi entregue pelo mundo superior. Sem deturpações de ordem política, econômica, sem interferência das nossas opiniões e posições pessoais, sem misturá-la com as nossas paixões e preferências, mantê-la simples e pura, tal como ela foi oferecida. Para que esse coração que adentra a casa espírita possa ter acesso ao conteúdo esclarecedor e consolador da doutrina espírita. É essa responsabilidade de quem maneja a palavra dentro da casa espírita. E essa é a grande responsabilidade de um grupo espírita. Ora, o mundo possui diversas associações. O mundo possui diversas instituições. Há instituições dedicadas ao estudo e ao debate político. Há instituições dedicadas ao estudo e ao debate econômico. Há instituições respeitáveis, dedicadas ao estudo e à divulgação da ciência, à experimentação, ao ensino. Há instituições dedicadas ao entretenimento, cuja função é dar oportunidade para que as pessoas tenham lazer, tenham diversão. A casa espírita, embora deva ser um ambiente de simplicidade, de alegria, de acolhimento, de encaminhamento, de fraternidade, não pode perder de vista sua finalidade. E sua finalidade é o estudo, a divulgação da doutrina espírita e a caridade. Especialmente a caridade do acolhimento, da consolação. A caridade que sabe sondar as dores, mesmo que a pessoa não esteja revelando, mesmo que a pessoa não esteja comentando sobre o seu infortúnio. Infortúnios ocultos é a expressão que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. A casa espírita deve se especializar na detecção dos infortúnios ocultos, a fim de que possa minorar a dor, a fim de que possa oferecer um remédio para essas pessoas que chegam sofrendo e necessitam de acolhimento e encaminhamento. Além dessa função de posto avançado de socorro, a doutrina espírita é sempre um curso de aprimoramento da alma. Estude e viva é o título de um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, Espíritos Diversos, a Francisco Cândido Xavier. Estude e viva. O estudo, a abertura mental, o conhecimento do mundo espiritual, do elemento espiritual e das leis que regem a interação do elemento espiritual com o mundo corporal são objeto
da doutrina espírita. Portanto, a casa espírita é local de estudo. A casa espírita tem essa função de escola espiritual. Deve promover o estudo. Deve proporcionar a possibilidade de estudo. Precisa ter livros para oferecer a quem chega. Precisa facilitar o acesso de quem chega ao conteúdo da revelação dos Espíritos. Precisa ser um foco divulgador. E a casa espírita, no seu aspecto de consolação, é também campo de trabalho. É onde podemos exercitar de modo coletivo, comunitário, a caridade. O passe, o fornecimento de agasalhos, de alimento, o encaminhamento das pessoas à rede de assistência, tudo isso constitui dever. Dever da casa espírita. Se nós perdemos essa finalidade, a casa espírita deixa de ser escola, a casa espírita deixa de ser posto avançado da caridade. E há um terceiro elemento do grupo espírita. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes. Todos nós precisamos de estímulo, de apoio, de solidariedade, de amizade. O grupo espírita é esse local de confraternização. Francisco Cândido Xavier tinha uma frase forte. Ele dizia assim: a casa espírita é o local em que o indivíduo cospe no chão e alguém está lá com um pano para limpar. É uma frase forte, mas que quer destacar o seguinte: é fundamental em um grupo espírita que o foco sejam as relações humanas. As pessoas estão indo, frequentando a casa espírita, porque elas querem pertencer a uma comunidade, porque elas querem um apoio humano, porque elas querem fazer parte. Se eu coloco o foco em coisas ou ideias e deixo o ser humano em segundo plano, eu estou fazendo como os fariseus. E Jesus disse sobre os fariseus, trouxe uma síntese, em uma pergunta muito objetiva. O sábado foi criado para o homem ou o homem foi criado para o sábado? A casa espírita foi criada para os seres humanos e espirituais que a frequentam? Ou os seres foram criados para a casa espírita? Nós devemos sempre nos fazer essa pergunta. O que é prioridade? O grupo espírita ou as pessoas? E a resposta não pode ser outra. O grupo espírita está a serviço das pessoas. Não são as pessoas que estão a serviço do grupo espírita. O grupo espírita que perde o foco no ser humano desviou-se das suas finalidades espirituais. Afastou-se. O grupo espírita que é utilizado para perseguir pessoas, para ofender, para ferir, para isolar, para provocar a divisão, para confundir, perdeu as finalidades espirituais. Isso não pode acontecer. Então, entendermos
essa função da casa espírita como local em que funciona, atua uma comunidade de seres que precisam de apoio mútuo, que precisam de apoio recíproco, a fim de vencerem dúvidas, a fim de atravessarem provas difíceis, a fim de suportarem expiações dolorosas. Alguém que está atravessando uma expiação ou uma prova severa, busca a casa espírita à procura de apoio, não de crítica. Busca a casa espírita para conhecer a doutrina espírita, não opinião pessoal de expositor ou dirigente. Quem está sofrendo busca a casa espírita não porque quer saber das preferências pessoais de quem frequenta a casa espírita. Está buscando a casa espírita porque está em busca da luz do Evangelho. Da luz do Evangelho redivivo. Do Evangelho explicado pela doutrina espírita. Do Evangelho praticado pelos espíritas. Do Evangelho testemunhado pelos espíritas. No entanto, e é preciso dizer isso, a transição planetária pode ser comparada a um grande tsunami, a um grande furacão. Destrói pessoas e instituições por onde passa. E as casas espíritas não ficaram imunes a esse vendaval da transição planetária. Muitas casas espíritas fecharam as suas portas. Muitas casas espíritas promoveram a divisão, a perseguição. Algumas casas espíritas se transformaram em verdadeiros QGs, em verdadeiros órgãos de divulgação partidária e política. Outras casas espíritas se transformaram em ambientes de fanatismo, preconceito e perseguição. Outras casas espíritas se transformaram em figueira ressequida. Perderam a espontaneidade, perderam a alegria, perderam o acolhimento. O ser humano deixou de ser o elemento prioritário e passaram a viver apenas em função de regras. E o ser humano foi colocado em segundo plano, portanto, se tornou um ambiente inóspito, árido. Como consequência, esvaziaram. Porque não tinham mais a oferecer a caridade, o amor, a fraternidade. Aquele acolhimento ensinado pelo Cristo. Outras casas espíritas esqueceram que tinham a função de divulgar a doutrina espírita e começaram a divulgar milhões de coisas, menos a doutrina espírita. Competindo com outras instituições, porque para cada ideia, para cada filosofia, para cada movimento, existem instituições no mundo. Se a casa espírita não divulga a doutrina espírita, qual instituição vai fazer? Em outros lugares, criou-se uma verdadeira oposição artificial e fantasiosa. Uma oposição entre estudo e prática. Como se eu devesse ou apenas estudar ou apenas praticar. A orientação dos espíritos é clara. A orientação é do espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento. Instruí-vos, segundo. Tem dois. Tem dois mandamentos. A casa espírita é local de instrução, de estudo. E é também local de amor, de caridade, de prática. Não tem divisão, são dois mandamentos. Não é um mandamento.
nós seguimos os 2 mandamentos, ou não estamos em sintonia com o Espírito e Verdade. Todo esse conjunto de deturpações chegaram à casa espírita. Na verdade, não há nada de se surpreender, porque a profecia dizia isso, que a abominação assoladora chegaria no lugar santo. E chegou. A abominação assoladora da transição planetária entrou dentro da casa espírita e fechou centenas de grupos espíritas. E tornou diversos espíritas inimigos. Porque esses grupos espíritas esqueceram suas responsabilidades e finalidades espirituais. E se tornaram tudo, menos uma casa espírita. Essa é uma advertência, não é uma crítica. É uma advertência para todos nós. Porque nós precisamos nos manter vigilantes. Muitas parábolas de Jesus falavam da vigilância, manter a candeia acesa, ficar vigilante, especialmente nessa noite, porque a alvorada nova se aproxima. O novo dia da regeneração se aproxima. Mas é preciso ficar vigilante nessa noite da transição planetária. Porque a sombra da transição planetária, o vento, o vendaval da transição planetária pode destruir em um dia o que nós gastamos 100 anos para construir. É essa vigilância que nós precisamos. Eu me recordo de uma grande figura aqui, de um grande espírita de Belo Horizonte, que sempre dizia: a doutrina espírita não exige nada, porque ela lida com consciências autônomas, livres. A doutrina espírita ensina o livre-arbítrio, a liberdade, a responsabilidade pelas escolhas, lida com adultos. Portanto, a doutrina espírita não exige nada, mas ela espera tudo de nós. Espera tudo. Ela espera o melhor de nós. O melhor da nossa inteligência, o melhor do nosso coração, o melhor do nosso bom senso. Não foi por outra razão que Kardec elegeu a fé raciocinada como uma dos alicerces da doutrina espírita. Fé raciocinada. O cultivo da moderação, do bom senso, do diálogo, da fraternidade. Quando Allan Kardec realizou as viagens espíritas, ele deixou bem claro, nesse livro, Viagens Espíritas, que se houvessem 2 grupos espíritas, um deles totalmente certo e correto do ponto de vista doutrinário, um grupo doutrinariamente seguro, lúcido, de pessoas estudiosas, mas pessoas sem nenhuma caridade, sem nenhuma sensibilidade com o outro. Pessoas estudiosas, mas agressivas. Estudiosas, mas sem caridade nenhuma. E do outro lado, tivesse um grupo espírita de pessoas tolas, sem muita base de estudo, sem muita reflexão, sem muito bom senso, mas extremamente caridosas, extremamente amorosas e fraternas. Ele, Allan Kardec, preferiria o segundo grupo. Por quê? Essa falta de estudo, essa falta de lucidez e de bom senso pode ser facilmente revertida com um estudo sistemático, com a disciplina do estudo. No entanto, a falta de caridade do outro grupo, a agressividade,
A maldade mesmo do outro grupo é difícil de ser extirpada. Demora muito. No grupo mais tolo, mais inocente, que não cultiva a fé raciocinada, mas são bondosos, os amigos espirituais conseguem intervir e muitas vezes conseguem reverter o quadro. Envia alguém para aquele grupo que estimula o estudo, porque eles já têm o essencial, que é o amor, a caridade, o respeito ao semelhante. Eles entendem que o ser humano é prioridade, que o grupo espírita está a serviço do ser humano e não o contrário. Portanto, lembrando disso tudo, quando nós encontramos uma casa espírita que completa 50 anos e que continua de pé e continua trabalhando, é motivo de festa, de alegria espiritual. Mas é motivo também de renovação de votos. De renovação de votos. Porque na vida o mais difícil é permanecer no equilíbrio. Muitas vezes nós atingimos o equilíbrio. Muitas vezes nós atingimos uma situação satisfatória do ponto de vista espiritual, mas nem sempre conseguimos manter essa posição, manter essa qualidade. As tentações, os desafios, as provas e as expiações testam nossa resistência espiritual. Testam as bases. O Cristo foi muito explícito quanto a isso. Há o tempo de construir e há o tempo de ser testado. Ele dizia assim: aquele que constrói sobre a areia, vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento. Aquele que constrói sobre a rocha, vem a tempestade, vem o vento, vem o terremoto. Ou seja, há um tempo que é o tempo da construção. Quer você esteja construindo sobre a rocha, quer você esteja construindo sobre a areia. Mas é um momento em que você tem espaço para construir. E há o período da vida em que somos testados nas construções que fizemos. É o momento do desafio. Cai a chuva, uma tempestade imensa, ventos fortes vão testar a qualidade da nossa construção. Por isso nós dizemos, é muito difícil permanecer. Construir, fundar, começar uma casa espírita não é tão difícil. O difícil é ela atravessar as tempestades e vendavais que estão programados para atingi-la. Estão programados por quê? Porque toda construção humana precisa ser testada, precisa ser aprovada pelas forças espirituais que nos dirigem o destino. As casas espíritas são periodicamente testadas. É o controle de qualidade do mais alto. Suas bases, suas raízes passam por um teste de qualidade, por um teste de resistência, por um teste de comprometimento. Nesse momento em que vivemos, é preciso entender os valores da fé raciocinada. Nós precisamos raciocinar, ponderar, nada em excesso, nada em exagero, nenhuma posição extremada. Tudo precisa ser conduzido com muito bom senso, com muita moderação, temperança. Fé raciocinada é isso. Você confia, mas sempre pondera.
sempre duvida, sempre examina, expõe suas ideias, mas com muita temperança, com muito equilíbrio, sem presunção, sem sentir-se dono da verdade, sem prepotência. Outro valor fundamental, o valor da caridade. Fora da caridade não há salvação. Quando regressarmos ao mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar quantos livros espíritas nós lemos. Qual é a quantidade do conhecimento? Porque não é isso que define a posição do espírito no mundo espiritual. É a caridade que ele praticou. Fora da caridade não há salvação. E aqui nós estamos falando de caridade, a verdadeira. Benevolência para com todos. Não é benevolência só para com aqueles que acreditam no que eu acredito. Não é benevolência só para com aqueles que estão alinhados com as minhas preferências políticas, futebolísticas, sociais e econômicas. É benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições. E perdão das ofensas. Essa é a caridade espírita na sua essência. E talvez seja isso que está mais faltando no espírito, em nós. Nesse tempo de transição planetária, talvez o que está no mundo, com certeza, o que está mais faltando no mundo é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Mas no meio espírita também, nas instituições também está faltando isso. Ser benevolente com todos. Compreender as imperfeições, veja, é lucidez. Eu enxergo a imperfeição. Eu vejo onde está o defeito. Mas eu sou indulgente. Porque eu sei que nenhum defeito, nenhuma imperfeição é removida com golpes. Nossas professoras e professores do ensino básico, do ensino fundamental, não nos ensinaram a ler e escrever com golpes. Nós aprendemos a ler e a escrever com a paciência das educadoras e educadores, com o carinho, com o acompanhamento deles. Não foi com agressão verbal ou física ou espiritual que nós aprendemos. Ninguém aprende a golpes. Para ensinar, é preciso estender a mão. E para aprender, é preciso segurar a mão de alguém que sabe mais, que está à frente. Esse é o mecanismo. Daí a indulgência. Indulgência não é cegueira. Indulgência não significa que eu não estou vendo a imperfeição, o vício do outro. Indulgência significa que eu enxergo a ferida, mas eu não vou lá cutucar a ferida. Eu não vou lá abrir a chaga que já está exposta. Eu vou ali para colocar um bálsamo, para fazer uma sutura, para fechar, para ajudar no processo de cicatrização, não para ampliar a dor. E perdão das ofensas, porque estamos num mundo de expiação e provas, onde a quase totalidade dos encarnados são espíritos imperfeitos, espíritos da terceira ordem. Seria ingênuo da nossa parte esperar que a pessoa sempre vá acertar, que ela nunca vai errar, que ela nunca vai dizer uma palavra mal colocada, que ela nunca terá um comportamento equivocado. Nós somos espíritos imperfeitos, precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. Sem isso,
Como nós venceremos as imperfeições? Com a intolerância? Com o fanatismo? Num mundo que opta pela opinião, todo mundo quer ter opinião, pouquíssimos querem adquirir conhecimento. A doutrina espírita vem com a fé raciocinada, educar nosso pensamento, nosso sentimento e o nosso comportamento. E o grupo espírita é esse local, primeiro, de caridade e amor. O grupo espírita é local de caridade e amor. Depois, ele é uma escola espiritual. É onde eu me encontro, eu me reúno para cultivar os valores do espírito. E, por fim, é um local propício, preparado para a ação dos amigos espirituais sobre nós e sobre todos aqueles que buscam socorro e auxílio no grupo espírita. Essas eram as palavras singelas que eu queria dirigir ao grupo Luz do Evangelho, pedindo a Jesus que fortaleça, que ampare esse grupo, que ampare a todos os dirigentes e trabalhadores desse grupo, a que ele possa continuar cumprindo a sua missão espiritual pelos próximos 50 anos. Parabéns, Luz do Evangelho.